Bom dia, que a graça maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com a sua vida, com a sua família, no nome de Jesus. Estamos aqui para mais uma live, para um momento na mesa com o Pai. Nós temos prosseguido em conhecer ao Senhor e meditando na palavra a cada dia. E a live de hoje é sobre as cartas que Paulo escreveu à cidade de Corinto. E foram duas cartas, por isso tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Bom dia, Flávia, linda, Edjalmo. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos vocês. Que o Senhor te abençoe, Mônica. Nessa manhã, uma manhã muito especial, e falar de dois livros aqui tão importantes em tão pouco tempo é muito difícil. Essas cartas de Coríntios têm muito ensinamento, muita instrução do Pai para as nossas vidas. Então nós vamos dar uma passada e depois você leia, medite, o Senhor vai continuar ministrando no seu coração. Como eu falei, essas duas cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Mas antes de iniciar, vamos estar orando. É feriado aí, olha, Thanksgiving, dia de dar graças. Nós vamos dar graças ao nosso Deus aqui juntos. Aleluia. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã. Quero te render honra, glória que só o Senhor merece. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui juntos, ó Pai. Eu creio que a mesa já foi posta pelo Senhor. Quantas delícias o Senhor já colocou para que nós pudéssemos alimentar nesse dia e realmente recebermos toda a nutrição dos céus. Nós queremos te clamar, Espírito Santo, que o Senhor fique conosco, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Nós queremos ser edificados, ó Pai, pela Tua presença. Eu declaro que a Tua bênção está sobre cada vida que está aqui, sobre cada família aqui representada. Traga a esses corações tempo de paz, tempo de alegria, tempo de refrigério. Renova a esperança, Pai. Restitui os Teus filhos naquilo que eles foram lesados. Eu quero declarar tempo de restituição. Tempo do renovo dos céus vindo sobre essas vidas, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos lá, nós vamos começar porque tem muito que compartilhar aqui e eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou estar usando aqui alguns recursos, tem duas Bíblias aqui abertas, anotação, porque é tanto ensinamento que tem aqui para nós. Mas essa carta de Coríntios, tanto o primeiro como o segundo, que são duas cartas, foram escritas pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele estava na cidade de Éfeso, ele recebeu a notícia do que estava acontecendo lá em Coríntios, porque Paulo tinha fundado a igreja lá em Corinto, e ele ficou um tempinho lá com eles, e depois Paulo saiu e prosseguiu. Só que depois Paulo estava em Éfeso, ele teve notícia através de uma mulher chamada Cléo, do que estava acontecendo lá em Corinto, lá na cidade de Corinto, na igreja específica. E o que estava acontecendo? Começou a ter muitas pessoas de fora entrando na igreja e eles foram sendo contaminados com outras culturas. Corinto é uma cidade que ela ficava no mar Mediterrâneo, então é uma cidade portuária. E como era essa cidade portuária, ela também se tornou uma cidade cosmopolitana, uma cidade muito rica, muito desenvolvida. Muitas pessoas, pela facilidade de ter porto ali, muitas pessoas vinham e ficavam ali. Então tinha muita cultura diversificada naquele lugar. Muita idolatria foi entrando naquele lugar.
muita imoralidade foi entrando naquele lugar. O comércio de lá era muito forte, era uma cidade muito rica, mas acaba que a igreja foi tendo essas influências de imoralidade, de divisão, de contenda, e Paulo recebeu essa notícia, por isso ele vem escrever para as igrejas, né, que estava em Corinto. E nós vamos ver que ele vai tratar nessa carta de assuntos espirituais, ele vai falar dos dons do Espírito Santo, vai falar da importância da unidade entre os crentes e a confiança em Deus. E ele também vai falar até como se portar dentro da igreja. Essa carta ele vai dando instrução para os crentes que vai abrangendo todas as áreas. Ele também aconselha quanto às questões das práticas como alimentação saudável, cuidado com o nosso corpo e o modo de lidar com o dinheiro e com os bens. E talvez o ponto, né, mais importante que dá ênfase nesse livro é que ele vem nos mostrar o amor de Deus e como andar nesse amor. Como ter essa vida, né, embasada nesse amor de Deus. Então, vamos lá entrar agora nessa carta e que o Espírito Santo fale ao seu coração, que você receba tudo aquilo que o Pai quer te entregar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá então no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Aqui nessa primeira carta, no versículo, primeiro Paulo vai iniciar isso fazendo saudações, né, à igreja, e ele sempre, é interessante que ele sempre chama os cristãos de santos. Nessa 1 Coríntios, por 60 vezes, ele refere aos cristãos como santo. Santo, aquele que é separado para uso exclusivo de Deus. Então ele os chama assim. E Paulo ele começa aqui no versículo 4, dando ações de graça, louvando a Deus por tudo que aquele povo já tinha experimentado. E ele vai falar assim, olha, por tudo que vocês já foram enriquecidos em Deus, eu dou graças a Ele por toda a palavra, com todo o conhecimento, todo o testemunho de Cristo tem sido confirmado na vida de vocês. E ele fala assim, de maneira que a vida de vocês tem sido tão alinhada com os céus que não tem faltado em vocês dom nenhum, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor. E ele também confirmará até o fim para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aí, continuando, ele vai fazer uma exortação. Olha, eu tive a notícia através da Cleo que vocês têm vivido em divisão, contenda dentro da igreja. Vocês estão perdendo a unidade que Deus veio estabelecer. Porque nós sabemos que Jesus ele é o cabeça e nós somos o corpo. Esse corpo que são os membros, que são os irmãos, aqueles que professam a mesma fé, tem que viver em unidade. Não tem como meu dedo brigar com meu pé e falar que ele não tem valor, ou querer sobressair a minha mão, falar que ela é mais importante que o pé. Todos no corpo têm a sua importância, cada um ocupando o seu lugar e exercendo a função para a qual Deus confiou. E nós vamos entender aqui, né, passando por esse livro, que Deus nos concedeu dons para que a igreja, para que o corpo de Cristo seja edificado. Por isso a importância de exercer o dom que Deus confiou a você. Cada dom que Ele confiou a você,
é uma ferramenta para que o corpo do Senhor Jesus Cristo seja solidificado, edificado em fé, esperança, em amor, para que esse corpo cresça. Amém? Paz do Senhor, Elizabeth. Prazer ter você aqui, viu? Luene, Deus abençoe vocês. Eu quero a participação de vocês, tá? Aquilo que for falando ao coração, que vocês estão entendendo, vocês vão clicando aqui no coraçãozinho, vai falando amém, participe aqui comigo dessa live. E aqui então, Paulo, ele vai exortar o povo a que volte à unidade. Ele fala assim: eu fiquei sabendo que está tendo divisão entre vocês, mas pelo contrário, vocês precisam ser unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Isso fala da unidade que Deus quer que nós venhamos viver. E aqui no versículo 18 desse primeiro capítulo ainda vai falar sobre a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, eu até postei esse versículo essa semana, porque ela é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para os que são salvos. Nós sabemos o que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. E ele foi para aquela cruz no nosso lugar, o nosso pecado ali foi perdoado, ele rasgou ali na cruz do Calvário todo o escrito de dívida que havia contra nós, e a nossa vida foi liberada para um acesso ao trono da graça na presença do Senhor. Esse é o poder da cruz que está disponível para aqueles que são salvos. É tremendo isso. E aqui fala, continuando, né, no versículo 27 desse mesmo capítulo: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu gosto muito desse versículo, quando ele vai falar que a glória não pertence a nós. Em Jeremias, nós lemos assim no capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia, gente, é muito lindo. A glória, a nossa glória não está nas nossas conquistas nessa terra, não está no nosso poder nessa terra, no nosso sucesso, mas a maior glória que podemos ter é em conhecer ao Senhor e saber que Ele é Deus. Tudo que nós vivemos, nós precisamos transferir a glória para o nosso Deus. Por mais lindo que seja o que você fez, por maior que seja a conquista, nós não podemos nos orgulhar ou encher como se a conquista partisse de nós. Mas tudo que nós fazemos é por permissão de Deus, é pela capacitação que vem do alto, não é no nosso braço, não é na nossa força, mas é pelo poder de Deus que opera em nós, porque Ele opera na nossa fraqueza. E Ele diz ao fraco ser forte. Então não é na nossa capacidade que nós possamos lembrar o tempo todo. Você tem o que se gloriar? Não é em você, mas que seja no Senhor. O Senhor é claro, Ele fala: olha, nisso vocês vão gloriar, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Aleluia. No capítulo 2, versículo 9 diz: nem olhos viram,
nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amados, é o estar na presença do Senhor que Ele vai, quanto mais próximo dEle, mais nós vamos, através do Espírito Santo, penetrando nas profundezas de Deus. E assim nós vamos vendo o que Ele tem para revelar para nós. E Ele diz que o que Ele tem para revelar para nós são coisas grandes, nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Deus tem algo maravilhoso para aqueles que o amam. Amém? Se você ama o nosso Deus Todo-Poderoso, creia no seu coração e diga agora, eu sei, eu creio de todo o meu coração que aquilo que eu nem imagino, meus olhos ainda não viram, meus ouvidos não ouviram, o Senhor vai trazer sobre a minha vida. São coisas excelentes, são coisas celestiais. O Senhor tem algo lindo e novo para trazer sobre aqueles que o amam. Isso aí, amados, tem que ser esperança para o nosso coração. Nós podemos crer no amanhã porque o nosso Redentor vive. Nós não podemos ficar desanimados com a nossa situação de hoje. Nós não podemos ficar abatidos com o que está nos acontecendo. Nós não seremos destruídos no meio da guerra, porque o Senhor tem algo lindo, Ele tem planos de paz, tem futuro e tem esperança para aqueles que o amam. Então nós amamos a Deus, por isso nós podemos declarar de todo o nosso coração, olhar para o alvo que é Jesus Cristo e crer que com Ele nós vamos prosseguindo, é de glória em glória. É cada dia melhor, é cada dia a nossa luz brilhando mais, até ser dia perfeito, no nome de Jesus. No capítulo 3, ele fala que nós somos a lavoura, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O Senhor tem um objetivo para nós nessa terra, Ele tem um propósito, amém, Laiane? Ele tem um propósito para nós nessa terra. Nós não estamos nessa terra como um enfeite, alguém que precisava de ocupar um espaço, o Senhor nos fez para isso. Não, tem um propósito muito maior. Ele quer fazer de nós cooperadores dele nessa terra, embaixadores de Cristo Jesus, representantes do reino celestial aqui nessa terra. Trazer para essa terra aquilo que já está pronto nos céus. Ele nos chama como cooperadores, lavoura de Deus. Amados, uma terra preparada, a semente do Senhor vai frutificar, vai prosperar e nós seremos essa lavoura, alimento para vidas. A lavoura fala de alimento, fala de suprimento, de nutrição. Nós vamos ser isso nessa terra. Nós vamos ser esse edifício de Deus, com fundamento em Jesus Cristo, que não abala, mas esse edifício que a cada dia vai crescendo, vai sendo abrigo para tantas vidas. Vai ser aquele lugar de refrigério, aquele lugar de descanso, aquele lugar onde a glória de Deus manifesta. Aleluia! E aí no capítulo 5, nós vamos ver que ele vai tratar aqui do pecado. Ele começa falando da imoralidade que foi para dentro da igreja. Imoralidade sexual. O pecado foi alastrando dentro da igreja e Paulo aqui ele vai trazer essa realidade e fala, olha, não foi para isso. Não foi para isso que vocês conheceram o Senhor. Vocês agora são diferentes. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, do Senhor, Elizabeth perguntando se eu tenho mãe e pai. Não tenho. A irmã tem mãe ainda e pai? Não tenho, minha querida. O Senhor já os recolheu. Recolheu meu pai bem novo, meu pai tinha 59 anos. Recolheu a minha mãe
há 5 anos atrás, com 83 anos. Recolheu meu esposo, já fazem 10 anos. Então eu não tenho. Infelizmente, gostaria muito. E nesse capítulo 5, então, ele vai tratar desse pecado. Ele fala assim, olha, um pouquinho de fermento é suficiente para levedar toda a massa. Como isso é, né, um pequeno ranço no nosso coração é suficiente para contaminar. Tem um versículo que fala que se um perfume pode ser o volume maior que for aqui do frasco, mas se cair uma mosca pequenininha dentro desse perfume, é o suficiente para contaminar todo aquele perfume, estragar todo o perfume. Assim é um pecado nas nossas vidas. Às vezes você fala, é um pecadinho, mas é o suficiente para estragar toda a essência que Deus tem produzido no seu coração. E isso traz mau cheiro. Aquele perfume, depois que ele foi contaminado pela mosca, ele deixou de exalar aquele bom perfume e começou a ser um mau cheiro. Assim acontece também em nossas vidas. E Paulo vem tratar isso. Eu quero que vocês vivam em santidade. Ele vai chamando vocês, são santos. Não aceite isso. Vocês foram separados, vocês foram comprados com alto preço, que é o sangue de Jesus Cristo. No capítulo 6, Paulo continua falando para fugir da imoralidade, não deixar ser dominados, né, por estas coisas. E ele fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele fala, o corpo não é para a imoralidade, mas o seu corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É mesmo, Elizabeth? Que o Senhor te abençoe, viu, minha querida? Que bom que você ainda tem sua mamãe aí com você. No capítulo 7, Paulo vai falar sobre o casamento. Antes, aqui no final do 6, ele fala que o nosso corpo, vocês não sabem que o corpo de vocês é morada, é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo aqui ele vai falar muito a questão porque ele, como eu falei no início, ele vai trazendo instrução em todas as áreas da nossa vida. E ele fala muito aqui do corpo nesses 2 capítulos, e ele fala tanto da alimentação, cuidar do corpo, do físico, porque se você é templo, você é morada do Espírito Santo, você tem que estar bem. Você tem que entender que você não é qualquer coisa. Esse corpo ele tem que estar bem para cumprir o propósito para o qual o Senhor te chamou. Um corpo adoecido, um corpo enfraquecido, um corpo desanimado, um corpo que não alimenta bem, que não dorme bem, que não exercita, é um corpo que vai ficando sem muita mobilidade. E o Senhor fala, olha, até o final dos seus dias, eu tenho um plano para você, eu tenho propósito, então se cuide. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, alimente bem. E ele vai falar também que o nosso corpo é santuário, então ele não pode ser entregue à imoralidade, mas uma vida de santidade. No capítulo 7 ele vem falar sobre o casamento, que no versículo 5 fala assim, olha, não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicar à oração. Vocês estão entendendo o que esse versículo está falando? Amados, muitas mulheres começam a dar desculpa por marido e não cumpre seu papel como esposa de satisfazer os desejos do marido. E quanto mais a mulher cai nesse lugar, menos desejo ela vai ter para com o marido
e mais o marido vai ficar em falta. E aqui ele fala assim, olha, não faça isso, a não ser que vocês tiveram um acordo para um tempo de oração. Ele está dizendo, então pare de dar desculpa de dor de cabeça, de cansaço, de desânimo. E eu vou te falar uma coisa, quando nós colocamos tudo na presença do Senhor, Ele faz tudo novo. Nessa área também. Se você tem tido dificuldade nessa área, tem estado desanimada, coloque isso também na presença do Senhor. E peça para o Espírito Santo vir queimar você, trazer esse fogo novamente, essa disposição para que você seja esposa que o Senhor confiou para o seu esposo em todas as áreas. Em honra, em respeito, em cumplicidade, no lugar de submissão, estar na mesma missão que seu esposo, na satisfação também do corpo, que você seja essa esposa, mas para isso nós precisamos colocar isso também na presença de Deus. Paulo está falando, olha, todas as áreas, você tem o Espírito Santo na sua vida, todas as áreas precisam ser restauradas e estar alinhadas com os planos que o Senhor tem para você. Amém? Então, todas as áreas, amadas, às vezes nós acertamos muito numa área e pecamos em outra, achando que isso não tem valor. Mas o Senhor aqui está nos lembrando que todas as áreas precisam estar acertadas diante de Deus, para que Ele cumpra em nós e através de nós os seus planos. E eu acho esse versículo aqui tremendo, quando ainda ele está falando de casamento, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido. Amados, há um poder nessa união. O cônjuge é santificado através daquele que é crente. Se você tem orado pelo seu esposo e clamado pela salvação dele, creia que só do seu contato com ele, o Senhor já está santificando a vida dele e ele está sendo transformado em nome de Jesus. Amém? Aqui no capítulo 8, vou dar uma passadinha rápida porque a hora está correndo. No capítulo 8, nós vamos ver que um versículo que eu postei até hoje, versículo 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Há um só Deus e Pai. Eu queria que você declarasse aí agora, onde você estiver. Se você conseguir falar, você fala, se não, em pensamento. E fala, para mim, há um só Deus e Pai. Eu creio que todas as coisas existem e subsistem nele e por ele. Há um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem eu existo. E nele, e somente com ele, eu quero viver e eu quero estar, em nome de Jesus. Aleluia! Há um só Deus e Pai. No versículo 11, ele fala, assim por causa do conhecimento que vocês têm, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao seu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Mas esse versículo está dizendo que aquele que é maduro na fé é capaz de fazer renúncia por amor àquele que é imaturo, para que ele seja ganho para o Senhor. Por Cristo nós fazemos isso. Então não tem como falar, não estou nem aí, ele que não tem um entendimento. Não, por amor a ele, você pode fazer para que ele seja ganho para Cristo, se você é o maduro na relação. No capítulo 9, Paulo aqui está falando que tem uma corrida
a percorrer. E ele fala que ele corre para receber o prêmio, para alcançar uma coroa que é incorruptível. E esse versículo é muito interessante, muito poderoso, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros... Deu errado. Tente novamente. Para que tendo pregado a outros, não venha eu mesma a ser desqualificado. Paulo aqui, ele está falando da importância de nós vivermos o que nós falamos. E termos a nossa vida meta, ter um objetivo, onde eu quero chegar. Você conhece onde Cristo quer te levar? Você conhece o que Deus tem planejado para a sua vida? Paulo aqui, ele é claro, ele fala assim, olha, eu corro, mas não é sem meta não, eu sei onde eu quero chegar. E eu queria te perguntar hoje, você sabe onde você quer chegar? Nós já estamos aí, prestes a encerrar o ano. Você sabe como você quer encerrar esse ano? Como você quer iniciar o novo ano? O que você quer alcançar nesse novo ano? Eu já tenho uma folhinha aqui que já estou traçando metas que eu quero para o ano que vem. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer pessoa te conduz. Mas você precisa, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, conhecer os planos que Ele tem a seu respeito e sobre os planos que Ele tem a seu respeito, você traçar metas que nele você pode atingir. O Senhor quer nos levar para um nível mais alto. Não conforme de ficar do mesmo jeito, mas queira avançar naquilo que Deus tem estabelecido para você. E Paulo fala assim, olha, eu não vou deferindo golpes no ar sem saber no que eu estou batendo. Não, eu sei, eu sou focado. E nisso eu prossigo. Muitas vezes tendo que esmurrar o nosso corpo, para que a gente volte a alinhar, a estar no prumo que o Senhor tem para nós. E isso aí é todos os dias. Que você possa buscar no Senhor o que Ele tem para a sua vida. O que Ele quer te entregar. Não aceite ficar menos que isso, mas queira tudo aquilo que o Pai tem liberado nos céus, que faz parte de você, que tem o seu nome já estabelecido. Tem bênçãos para a sua vida, mas para isso você precisa conhecer e prosseguir rumo ao alvo. Amém? No capítulo 10, fala assim, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Qualquer um está sujeito a cair, mas é vigiando, é tendo o nosso alvo, nossa caminhada, nossa corrida com o alvo proposto, que nós vamos olhando para aquele alvo, porque você está de pé, se você distrair, cuidado, você também pode cair. E aqui continua assim, não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Esse é o nosso Deus. Não vem sobre a sua vida nada que você não possa suportar. Se você tem enfrentado lutas, creia que o Senhor está com você. E antes mesmo da luta chegar, o socorro dele já está disponível para você. Ele tem vitória para a sua vida. E as lutas que vêm, a tentação que vem, não vai vir além do que você possa suportar. Esse é o nosso Deus de amor. Aleluia. No capítulo 11, ele vai falar da mulher na igreja. E esse capítulo, eu vou passar aqui bem rápido nele, porque eu quero que a gente vai parar um pouquinho no 12. Esse capítulo 11 da mulher na igreja, muitas pessoas ficam confusas, porque aqui vem falar que a mulher não deve falar na igreja, a mulher deve usar véu, e ele está falando de uma ordem. O tempo todo, Paulo está trazendo uma correção em todas as áreas, porque a igreja tinha sido influenciada
por todas essas culturas que chegava em Corinto através da facilidade de ter o porto, né, de ser uma cidade cosmopolitana, como eu falei no início. E isso foi infiltrando a igreja. O que aconteceu? Naquela cidade tinha muita imoralidade. Então, muitas mulheres viviam na prática da prostituição. As mulheres, elas raspavam a cabeça, elas eram identificadas assim. Elas falavam muito alto, chamando atenção, e tudo era com muito exagero. Quando essas mulheres começaram a vir para a igreja, elas quiseram trazer essa cultura. Falar muito alto e chamar atenção. E Paulo vem falar, as mulheres na igreja use véu, porque a cabeça destampada é vergonhoso, porque remetia ao passado, ao pecado. As mulheres não falam na igreja, porque antes elas queriam ocupar esse lugar que elas ocupavam fora. Então Paulo vem trazer essa instrução que era de acordo com a cultura da época. Amém? Aqui também nesse capítulo, Paulo vem trazer instrução sobre a ceia. Como essa ceia deve acontecer, eu não vou entrar aqui agora, que seria uma live inteira para a gente falar sobre a ceia, sobre esse cálice que ele fala que está disponível, que é o cálice da bênção, que é o pão, que é o próprio Jesus, que é partido por amor a nós, que traz vida, que traz reconciliação. E no capítulo 12, eu quero conversar um pouquinho mais com vocês aqui, que vai falar sobre os dons espirituais. E essa é uma palavra que Deus já tem movimentado aí no meu coração. Então eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Rapidamente também, né? Porque não tem muito tempo. Eu quero ler com vocês capítulo 12, se você tiver com a Bíblia aí, vai seguindo para você ter esclarecimento já aqui da própria palavra. Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados, tem versão que fala ignorantes a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é conhecida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outra, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecias. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Aleluia! Amados, aqui, nesse início aqui, né, do capítulo 12, ele vai falar sobre os dons. No capítulo 14, Paulo vai abordar a edificação que pode acontecer na igreja quando nós fluímos corretamente nos dons. No 14, ele vai instruir como que esse fluir deve ser correto para que a igreja seja edificada. No versículo 7 desse capítulo 12, que eu acabei de ler, vou ler de novo, fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um
visando um fim proveitoso. Todos os dons que Deus distribui têm um fim proveitoso, que envolve esse proveito, quando ele fala, envolve tanto a edificação das pessoas, como a exaltação de Deus e o senhorio de Jesus Cristo. Aqui no versículo 1 ele fala assim: não quero que vocês estejam desinformados, ignorantes a respeito dos dons espirituais. Quando Paulo ele está falando aqui para você não ser desinformado, olha que interessante isso, ignorante a respeito dos dons. Ele está conversando, falando isso com a mesma igreja que ele falou no capítulo 1. E no capítulo 1, deixa eu voltar lá. Essa palavra dons, que aparece no capítulo 12, 14, primeiro, vem do grego, significa carisma. No capítulo 1, ele diz assim, que não faltava para aquela igreja de Corinto nenhum dom, enquanto eles estavam aguardando a revelação do Senhor. Aquela igreja de Corinto, ele tinha então todos os dons. Era uma igreja que recebeu todos os dons. Pensa como que é uma igreja que todos os dons estão ali funcionando. Amados, que coisa maravilhosa, porque ele tinha tudo. Eles tinham todos esses dons. Mas nós vamos ver que, apesar de nenhum dom faltar para aqueles irmãos, Paulo vem falar no capítulo 12. Eu não quero que vocês sejam desinformados, sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Se ele falou que eles tinham todos os dons, e agora que ele vem falar, não seja ignorante. Paulo não está falando que eles não tinham os dons, mas eles não estavam sabendo aplicar o funcionamento desses dons na igreja da maneira correta. Então, nós vamos ver no capítulo 14 que Paulo ele vai trazer uma orientação de ordem prática de como deveria funcionar esses dons na igreja. E ele vai falar do versículo 26 até o versículo 39, aliás, até o 33, ele vai falar como deve funcionar esses dons. Eu não vou ler agora porque nós não vamos ter tempo. Mas ele vai ensinando aqui, olha, se um fala em línguas, que outro interprete. Se um dá profecia, fale apenas 2 ou 3, os outros julguem. Ele vai orientando a respeito de como exercer esse dom. Então ele fala lá, não seja ignorante, vocês têm os dons, mas aprendam como usar esses dons para que as vidas sejam edificadas e Deus seja glorificado através da vida de vocês. E nós vamos entender aqui nesse estudo quando nós falamos de dons, que a revelação dos dons, ela é algo extraordinário. Ela traz um impacto muito positivo para a igreja. E o chegar a esse ponto dessa manifestação de dons vai partir da nossa busca, do nosso desejo de ter esses dons para que o corpo seja edificado e a busca em intimidade com Deus. Nós vamos ver aqui que no capítulo 14, versículo 25, Paulo vem falar aqui nesse capítulo que Deus, ele revela os segredos do coração. Amados, como que isso é importante? Aqui os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos através da profecia. E a pessoa que recebeu essa profecia, ela vai prostrar com o rosto em terra, ela adorará a Deus,
testemunhando que Deus de fato está ali, Ele está falando através daquela vida, porque é algo que está lá no íntimo do seu coração e de repente vem essa revelação, vem essa profecia. Eu quero te dar um testemunho fresquinho. Ontem eu estava na igreja, lá acontece quarta-feiras, né? Tem um culto de muita presença do Senhor. E no culto ontem, no final do culto, uma das pastoras lá, ela me chamou pelo nome e ela começou a me entregar uma profecia. E ela via um óleo, uma unção da cor de canela sendo derramado sobre a minha vida e Deus estava trazendo cura para a minha emoção. Cura que alguma área que só eu e Deus sabia, mas que Ele estava trazendo cura. Amados, de fato, só eu e Deus sabia. E nessa semana, é uma semana que eu iniciei buscando de Deus uma cura para o meu coração completa, das minhas emoções, de sentimento. E aí, de repente, você está ali no culto, no meio de tantas pessoas, e Deus fala de uma maneira geral para a igreja toda, mas Ele também usa profeta para falar em específico ao seu coração. E isso realmente vem uma testificação. Deus está me ouvindo, Deus está comigo, Ele está operando. E isso faz muito bem para quem recebeu e também para o corpo de Cristo. Então, muitas pessoas acham que hoje não tem mais profecia, hoje não precisa de ter mais isso, porque a palavra já foi liberada. Sim, nós temos aqui a palavra liberada, a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas esses dons aqui, eles não foram apagados. O Senhor continua manifestando através dos dons. E esses dons nós vamos exercer na medida que nós buscamos, que nós empenhamos. E é tão interessante que quando você começa a despertar para buscar o dom, você começa a desejar, eu quero viver o dom da profecia, eu quero ser um profeta, eu quero ser a boca do Senhor para abençoar vidas, para trazer revelação. Eu quero orar em línguas, eu quero ter discernimento, eu quero ter revelação. Quando você começa a buscar, que são 9 dons, na verdade, quando você começa nessa busca, é o Senhor que já colocou no seu coração esse desejo. Pelo fato de que o corpo de Cristo, ele será completo, terá uma edificação completa quando você também desenvolver aquilo que Ele confiou a você. Em Filipenses 2:13 diz assim: Deus opera em nós, quem opera é Deus, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando você começa a ter o desejo e buscar dessa presença do Senhor, é Ele que está colocando esse desejo no seu coração. E que você possa cada vez mais ir aprofundando nessa busca, porque o que o Senhor tem para você, como nós lemos, olhos não viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia. Vamos voltar no capítulo 12. Ele fala aqui no versículo 1, né? Não sejam ignorantes. Aí no versículo 2. Vocês sabem que quando eram gentios é todo não judeu. É quando ainda não tinha sido salvo, não tinha conhecido o Senhor. Porque você sabe que quando vocês eram gentios, vocês não tinham essa ligação com o nosso Pai. Paulo estava dizendo que antes da sua conversão, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados.
Paulo aqui, ele fala dos ídolos mudo. Em Salmo 115, vai dizer que os ídolos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. São mudos. Então, eles são cegos, são surdos e são mudos. Mas Paulo aqui, ele dá ênfase só quando ele fala, vocês serviam esses deuses, esses ídolos, ele vai dar ênfase só que ele era mudo. Porque Paulo aqui está querendo nos dizer que o nosso Deus, ele continua falando conosco hoje. Deus fala, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele fala de forma pessoal. Às vezes você está sozinho na sua casa, prostrado ali buscando a presença do Senhor, e Deus começa a falar no seu coração. Às vezes através dessa palavra, às vezes vem algo no seu coração aqui no íntimo, às vezes através de um louvor, ou às vezes é através de uma pessoa, de um profeta que o Senhor levanta para te entregar a mensagem. Mas ele continua falando. E aqui no versículo 3, nós vamos ver que ele pegou aqui dois extremos, né? Ele fala, aquele não tem como falar que tem o Espírito Santo de Deus e dizer anátema Jesus. Anátema é algo abominável, é maldito. Então não tem como falar que você é guiado do Espírito e falar isso a respeito de Jesus. E também não tem como ter o Espírito e não glorificar a Deus, porque o Espírito, ele não está dividido. O Espírito faz parte da Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele não está dividido. Então você nunca pode contradizer aquilo que o próprio Senhor é, aquilo que ele mesmo fala. E o propósito da profecia não é dirigir a vida de ninguém, não é dar o caminho, você vai seguir por esse. Mas o propósito da profecia é vir testificar, é confirmar aquilo que está no coração de Deus a seu respeito. Amém? Eu falo que é o dom, profecia, é o dom mais lindo que eu acho, mas também é o mais perigoso, porque o profeta também ele está sujeito a si, e às vezes a emoção pode misturar, mas o profeta, quando ele está totalmente alinhado com os céus, e ele abre a boca, é a boca de Deus para falar, amados, isso é poderoso, é muito, muito lindo. E lá em 1 Tessalonicenses 5:20, Paulo fala assim, não despreze as profecias, não jogue fora as profecias, tem valor para o nosso Deus, amém? Tem valor para o nosso Deus. No capítulo 14, no versículo 31, a Bíblia aqui, ela vai dizer assim, 14:31. Porque todos poderão profetizar, um após outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Para que todos aprendam. Quando ele fala que aqui todos podem profetizar, mas um de cada vez, para que todos aprendam, ele não está falando dos que estão lá ouvindo, mas dos próprios profetas. Nós podemos aprender ouvindo outro profeta ser usado por Deus. Olha como isso é lindo. Para que todos aprendam e para que veja a revelação das Escrituras, a confirmação das Escrituras. E isso aí nós aprendemos, sabe como? Fazendo, ousando. Às vezes nós complicamos. Eu tenho essa tendência, às vezes eu quero muito ter a certeza e Deus ele tem me ensinado a me entregar mais, sem ficar com tanta reserva própria. E
Quando você começa, a criança começa a andar de bicicleta, como que é o processo? Você já sobe na bicicleta andando bonitinho? Não. Você vai aprender fazendo, caindo, levantando, até que você comece a deslizar. Para você ter a convicção da voz de Deus, tá falando ao seu coração, porque Ele quer usar a sua boca como boca que profetiza aquilo que está no coração dele. Nós vamos aprender fazendo. E muitas vezes vai ter tombo. Muitas vezes nós podemos ser confundidos. Mas Deus conhece o nosso coração. E se você percebeu que foi confundido, é só pedir perdão para Deus e prosseguir. Nós não precisamos parar. No primeiro tombo da bicicleta, você não vai parar e falar, não vou andar mais. Não, tenta de novo. Às vezes a criança vai com o joelhinho ralado, mas ela quer aprender. Ela não quer parar, porque ela sabe que é gostoso andar de bicicleta. E nós sabemos que estar alinhado com os céus e cumprir o que Deus tem é algo extraordinário. Então nós precisamos buscar. Amém? E em 1 Timóteo 4,14, ele vem dizer assim, 4,14: não seja negligente para com o dom que você recebeu. Não seja negligente. Então, se o Senhor te concedeu um dom, nós precisamos desenvolver esse dom. Ele é muito claro, não seja negligente. Se ele fala para nós não sermos negligentes, o que significa? Que Deus não vai fazer tudo sozinho em nós e através de nós. Se ele está falando para Timóteo, não seja negligente, é porque tem uma parte que Timóteo tinha que fazer. Ô Timóteo, o dom que o Senhor te entregou está aí adormecido, está aí parado. Não seja negligente. O Senhor, ele vai movimentar em nós e usar as nossas vidas se nós ativarmos o dom que ele já segregou no nosso coração. E isso aí tem que ser eu, tem que ser você. Ele está falando, reaviva, desperta o dom que há em ti. No versículo 6 de 1 Timóteo, ele diz assim: por esta razão venho lembrar-lhe que reaviva, desperte o dom de Deus que está em você. Amados, nós é que temos que despertar esse dom. O Senhor concede dons aos seus filhos. Quem tem que despertar, reavivar esse dom, somos nós mesmos. Não fiquei de braço cruzado esperando assim, não, a hora que Deus quiser, Ele vai fazer assim, pronto, tudo aconteceu, eu começo a falar. Você tem que buscar, empenhar em buscar. Reaviva, desperte o dom que há em ti. O que o Senhor confiou a você, Ele quer que você faça. Nós temos um exemplo aqui na Bíblia de Samuel, quando ele foi para a casa do Senhor, ele estava lá dormindo, ele ainda era criança, o profeta, o sacerdote Eli, estava lá dormindo no quarto dele e Samuel no dele. E Deus veio falar com Samuel à noite. E ele falou, Samuel, Samuel. Samuel levantou e foi lá no quarto do sacerdote Eli e falou, o Senhor me chamou? Ele falou, não te chamei, volta e dorme. O menino voltou e dormiu. A hora que ele começou pegando sono, veio a voz de novo, Samuel, Samuel. Ele levantou de novo e foi lá falar com o sacerdote Eli. E falou novamente, o Senhor me chamou? Porque ele tinha certeza que ele tinha escutado a voz. E ele falou, não, eu não te chamei. Eu imagino que o menino voltou assim, conformado para a caminha dele, né? Falou assim, eu tenho certeza que eu ouvi, como que ele fala que não? Me acordou, né? Da terceira vez, Samuel começou pegando sono e veio a voz de novo, Samuel, Samuel. E ele foi lá falar com Eli. Eli já era idoso e nesse momento ele lembrou de como Deus falava com ele. E Eli falou assim, Samuel, eu não te chamei nenhuma das vezes que você veio aqui. E saiba, eu não vou te chamar. Então você vai deitar novamente. E se você ouvir a voz, você vai falar para o Senhor, Senhor,
eis-me aqui. E Samuel voltou de novo para dormir. E quando Deus falou, Samuel falou, Senhor, eis-me aqui. Deus estava falando, querendo falar com Samuel, desde o início. Mas Deus não prolongou a conversa enquanto Samuel não interagiu com Deus. Ele falou, eu estou te ouvindo agora, pode falar. O que isso aqui vem nos ensinar? O dom, o Senhor te deu. Ele já fez o movimento dele, já segregou no seu coração. Agora, o reativar, o colocar, o despertar esse dom para fora, para ser usado por Deus, cabe a você. Nós sabemos que tem a parte de Deus que Ele é fiel e Ele faz, mas a nossa parte Deus não vai fazer, Ele vai esperar que nós façamos. Deus só prolongou ali com Samuel quando Samuel interagiu com Ele. Deus está esperando você interagir com Ele. Falar, Senhor, eis-me aqui. Esses dons que o Senhor já colocou no meu coração. Eu estou aqui, eu quero ser usada pelo Senhor. Da maneira que o Senhor quiser. Revela os teus dons na minha vida. Revela para que haja manifestação dos dons, para que a sua igreja seja edificada, para que as vidas que o Senhor colocar perto de mim, elas sejam curadas, edificadas, animadas no Senhor. E assim o corpo de Cristo vai sendo edificado para a glória do Senhor. Aleluia. Amados, nosso tempo aqui já esgotou. Eu nem fui para o 2 Coríntios, mas eu queria muito dar ênfase nesse dom do Espírito Santo, que eu acho importante. O Senhor está trazendo um avivamento sobre a terra. O Senhor está trazendo um novo movimento do céu sobre a terra. Não queira, não se permita ficar fora disso, mas queira estar no movimento do Espírito Santo. Da maneira que Ele soprar, queira ir. Esteja atento à voz do Senhor. Ele está te chamando para essa época que se chama hoje. Ele conta com você. Ele te chama pelo seu nome. E Ele já segregou algo precioso no seu coração. E Ele quer reativar esse dom para que o corpo dele seja edificado para a honra e glória dele mesmo. Não aceite ficar só ali no rasinho da água. O anjo falou para Ezequiel, vem comigo, vamos entrar na água. Quem entra na água é você. A água, a bênção do Senhor já está liberada, mas o entrar na água é cada um de nós. Ezequiel foi e primeiro ficou só no tornozelo, mas o anjo falou, não, vamos para mais pro fundo. Andou mais um tanto, não é pouco não, 1,5 km. A água ficou até no joelho, mas não parou e foi levando ele até que chegou um ponto que ele não tinha mais controle, ele não dava mais pé, o controle era total e absoluto do Senhor. Eles pararam nesse lugar. Eles não pararam, foi porque eles chegaram na outra margem não, mas eles pararam porque o controle já era de Deus. O Senhor quer te levar para esse lugar. Eu até arrepiei, amados. Nós vamos viver um grande avivamento, amém, pastora Regina? Nós vamos viver, nós cremos nisso. Ontem eu estava com a pastora Regina. Ontem foi bênção o culto nessa igreja Vida e Restauração. E como o Senhor tem falado e tem feito, Ele tem trazido um avivamento para a terra. Não aceite ficar fora, mas queira fazer parte desse movimento do Senhor. Aceite o chamado do Senhor e vai para águas profundas. Afunda, afunda, afunda. Não tenha medo, se entregue, se renda. E nesse lugar o governo de Deus será absoluto. Ele fará coisas maravilhosas na sua vida e através da sua vida. Aquilo que seus olhos ainda não ouviram, seus ouvidos não ouviram, é o que Deus tem para revelar para aqueles que o amam. Aleluia. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te glorificar nessa manhã, te render toda honra, toda glória, Pai, que só o Senhor merece. Nós te exaltamos nessa manhã, te agradecemos, ó Pai, que o Senhor não olhe, não se limita naquilo que nós somos ou nem naquilo que nós podemos oferecer, mas a tua fidelidade permanece para sempre e o Senhor age em nós
apesar de todas as nossas falhas, o Senhor vem e derrama dessa porção maravilhosa sobre nós. Eu quero te agradecer hoje em especial pelos dons, ó Pai, que o Senhor já liberou sobre nós. Oh Deus, que privilégio, Pai, poder ser instrumento do Senhor na manifestação desses dons. E eu quero te clamar por mim e por todos que estão aqui. Que o Senhor venha mesmo, Pai, acender com o fogo do teu altar. Queima o nosso coração para que esses dons sejam reativados. Nós queremos, ó Pai, despertar para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero declarar sobre cada vida que está aqui, sobre cada família aqui representada, que é chegado sobre essas vidas, ó Pai, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Cubra essas vidas com teu amor, que a tua graça, o teu favor, ó Pai, seja manifesto nessas vidas. E eu quero declarar, ó Pai, que vai haver um grande avivamento, a começar pelas nossas casas, pelo nosso tempo de intimidade com o Senhor. Oh Deus, grandes coisas o Senhor fará em cada vida, em cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Meus queridos, se você não faz parte do Devocional Café com Palavra, entre lá, você vai receber mais trabalhado em todos os versículos, né? E você vai ter o privilégio de ter aí 2 Coríntios ali sendo falado pelas irmãs a cada manhã, porque não foi possível nós entrarmos em 2 Coríntios, que também é maravilhoso. Aqui em 2 Coríntios, o Senhor também vai nos instruir, né, a respeito dessa vida, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. O passado já era, já ficou, e hoje Ele tem novidade para nós vivermos alinhados com os céus. Deus te abençoe até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém.